da Camila Zanella. Muitos já conhecem a Camila, mas eu vou apresentar rapidamente. Ela pode me corrigir se estiver faltando alguma coisa, mas a Camila, ela se formou em Ciências Biológicas, fez sua graduação na nossa Ciências Biológicas aí da URGS, o seu mestrado e doutorado pelo PPGBM, fez também um pós-doutorado, PDJ, pelo PPGBM, foi por um tempo pesquisadora visitante da UFRJ, no Museu Nacional, e atualmente ela trabalha no National Institute of Agriculture Botany. Não sei se falei certo, mas é NIAB, né? A sigla está aí na tela, como pós-doutoranda. E então eu convidei a Camila para apresentar, né? Eu acho interessante, a gente tem convidado alguns pós-docs e alguns egressos para mostrar o que eles andam fazendo e onde estão. E, então acho bem interessante, certamente a Camila tem coisas bem legais para nos mostrar. Então, vou passar a palavra para a Camila. Obrigada, Camila, por ter aceito o convite. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Obrigada a todos por participarem, por me darem essa oportunidade de voltar para a universidade que eu passei muito tempo. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o quanto tempo foi essa longa carreira de graduação, mestrado, doutorado, um pós-doutorado. Então é um prazer poder apresentar um pouquinho do que foi esse desafio. Foi um desafio considerável, pelo menos no meu ponto de vista, quando eu mudei, né, das bromélias para trabalhar num mundo completamente diferente, para trabalhar com trigo, e é onde eu estou trabalhando nos últimos 5 anos. Então, rapidamente, se eu olhar para o lado é porque eu tenho um outro screen aqui, então pode ser que pareça que eu não estou olhando para vocês, mas é porque eu estou vendo a minha apresentação. Então, só para... a Fernanda acabou de apresentar, então eu vou passar rapidamente. Então, eu fiz o meu bacharelado na URGS, eu tenho bacharelado e tenho licenciatura. Então, em 2005 eu terminei o bacharelado, em 2006 a licenciatura. Eu acabei fazendo as 2 graduações e desde o meu 3º semestre eu comecei a trabalhar com a Fernanda Bered. No início a gente tinha um projeto com milho, aí depois no mestrado, que eu entrei em 2007, defendi minha dissertação em 2009, eu também sob orientação da Fernanda Bered, e aluna do PPGBM, e eu trabalhei com uma espécie de bromélia poliploide, autopoliploide. E a gente trabalhou mais com uma parte de genética de populações, alguma coisa de morfologia e uma análise fitoquímica. Nesse trabalho foi muito desafiador, porque uma que era uma bromélia, a gente não tinha não tinha informações, nada de genética, pouca coisa publicada, e a segunda que ela era poliploide. E aí, nesse momento, quando eu terminei minha tese, era muito difícil, muitas análises, e eu tinha prometido para mim mesmo que eu nunca mais ia trabalhar com poliploide. Mas não é bem verdade. Seguindo, quando eu terminei meu mestrado, então eu entrei direto no doutorado, também no PPGBM, com a professora Fernanda Bered. O meu mestrado, eu trabalhei no bioma Pampa, e a bromélia antiacantha, ela começava, ela ainda, a gente encontrava populações no início da Mata Atlântica, mas ela não passa muito de Santa Catarina ali. E no doutorado, a gente acabou mudando o bioma, então eu trabalhei na Mata Atlântica, trabalhei com hibridação de 2 espécies de bromélia. E eu vou mostrar uma fotinho delas depois, então foi um pouco uma abordagem um pouco mais filogeográfica, com esse processo de hibridação, espécies que aconteciam em simpatria. Boa parte dessas minhas análises foram sempre baseadas com marcador de microsatélites e sequências de DNA de algumas regiões, principalmente de cloroplasto, algumas de regiões nucleares. Então, basicamente, as técnicas que eu trabalhava mais no laboratório era extração de DNA e esses marcadores. E alguma coisa de morfologia, mas não muita coisa. Era mais assim, explorar as análises que a gente conseguia fazer
desses dados de populações que a gente obteve. Assim que eu terminei meu doutorado, eu fui contemplada com uma bolsa PDJ, também para continuar no laboratório da Fernanda Beredi. E dessa vez eu mudei de novo de bioma, a gente foi para o Pantanal. Então, eu trabalhei com diversidade genética também, filogeografia, processos de especiação com espécies de díquias do Pantanal, principalmente com uma abordagem um pouco mais conservacionista, tendo em vista que as populações lá eram endêmicas e com uma distribuição muito restrita. Eu acabei não comentando antes, mas boa parte dos meus slides, eles estão em inglês, mas eu acredito que não seja um problema. Qualquer coisa também, precisar, podem escrever e eu posso responder. Quando o meu PDJ acabou, eu acabei submetendo um projeto que foi aceito e eu virei pesquisador visitante no Museu Nacional, vinculado ao laboratório da professora Andréia Ferreira da Costa. Então, a ideia desse projeto, que seria só de um ano, era dar continuidade estudando uma das espécies que eu tinha trabalhado no doutorado, que era a brisa incurvata. A brisa incurvata existe um complexo de espécies que ainda que uma das alunas da professora Andréia Costa estava fazendo uma parte de morfologia para entender se a gente tinha processos de especiação, a gente acreditava que tinha mais de uma espécie ao longo da distribuição, então a gente acabou juntando os meus dados genéticos com os dados morfológicos dela e acabou tendo uns resultados bem legais. E em 2016, abril de 2016, eu acabei mudando para a Inglaterra para trabalhar com trigo. Isso vou contar um pouquinho mais adiante. Então, eu vim no início era para ser, eu vim com uma bolsa do CNPq de 6 meses, mais 3 meses, e a minha supervisora, a doutora Leslie Boyd, tinha disponível aqui, então eu vim com um projeto, um período inicial de 9 meses. E aí depois disso, nesse meio tempo, ela acabou aprovando um novo projeto de 3 anos, e eu fui ficando no NAEB, que é onde eu estou até agora. Sou muito grata a todas as colaborações, a todas as oportunidades, ao crescimento de carreira que eu tive na URGS. Tive a possibilidade de participar de várias disciplinas da graduação, da pós-graduação. A gente organizou cursos de análises. Isso me trouxe muito background para todo o trabalho que eu tenho feito aqui. Aqui também eu tive a oportunidade de trabalhar num curso de métodos quantitativos no melhoramento de plantas, que é um curso muito famoso que tem na minha empresa, que eu vou comentar um pouquinho depois. Então, como legado da URGS, é que eu entrei em 2002 e eu saí de lá em 2015, mas acho que eu nunca saí, digamos assim. A gente continua com vínculos, ainda tem muita coisa para ser publicada, a gente continua com algumas colaborações, então fui de graduação a pós-doutorado, com experiência também como professora. E eu tive o prazer, então, de publicar até agora alguns trabalhos, um e-book, co-supervisionar estudantes de mestrado e de graduação. Eu também tive recebi um grant enquanto eu estava no postdoc, na URGS. Depois a Fernanda acabou dando continuidade, porque eu acabei vindo para a Inglaterra e a gente conseguiu bons resultados desse trabalho também. E como eu já fui comentando, não vou entrar muito em detalhes, todo o que a gente acabou trabalhando, técnicas, análises, que eu acabei aprendendo ao longo desses 14 anos de URGS. E aqui é só alguns dos meus babies, vamos dizer assim, que eu tenho muito orgulho, e eu acho que dessas publicações, o principal que a gente traz é todas as colaborações que a gente desenvolve,
as pessoas que agora estão em diferentes lugares, que já até saíram da URGS e estão trabalhando em diferentes universidades, institutos, dentro e fora do Brasil. Eu acho que isso é o que a gente mais carrega de toda essa experiência. E só para ilustrar alguns das espécies de bromélia que eu acabei trabalhando, a bromélia antiacantha, que foi no mestrado, a Brisia carinata incurvata no doutorado, Dickia distacha, a Echimeia, que foi o trabalho da Miriam e da Márcia, que eu participei bastante. Sinto muita falta de fazer campo. As espécies de Dickia que vieram depois no pós-doc, as que a gente coletou no Pantanal, do projeto de universal que foi aprovado com hibridação e que depois acabou as espécies de Dickia do Pantanal fizeram parte da dissertação de mestrado da Camila Guiar Mello, que foi aluna do PPG-BM, e de mestrado e as de hibridação da Luísa Hirsch. E os dois projetos foram em orientação da professora Fernanda Beredi e da professora Altchuk. Eu tenho muito orgulho desse livro que foi publicado em 2017, em colaboração com a professora Andréia e com a professora Caroline. Foi um livro que a gente pensou e foi antes de eu ter saído da URGS e que a gente conseguiu colocar no papel e que acho que hoje o ResearchGate sempre me mostra que esse livro teve muitos downloads, então eu tenho muito orgulho de a gente ter conseguido publicar um conteúdo em português e que tem um acesso amplo no Brasil para muitos estudantes de graduação. Quando eu fui para o Museu Nacional, então, eu acabei ficando um período muito curto, foram só 9 meses, mas deu tempo de a gente fazer um campo e gerar dados que foram posteriormente analisados, e um dos trabalhos que a gente conseguiu, então, primeiramente foi um trabalho de morfologia sobre esse complexo de Vrisia incurvata, e depois a gente conseguiu mostrar que a diversificação das espécies, ela estava sendo direcionada principalmente por um gradiente latitudinal dentro da Mata Atlântica. Esse trabalho foi publicado em 2019. Eu divido a primeira autoria com a Beatriz Neves e a gente teve um trabalho que eu tenho bastante orgulho, assim, que traz um pouco do que eu estudei no doutorado e que a gente conseguiu publicar com uns resultados muito bonitos. Eu não vou entrar em detalhes porque eu vou focar um pouco mais no que eu estou fazendo atualmente. Mas aqui é só para mostrar as espécies que a gente acabou estudando: a Vrisia incurvata, Taritubensis, as duas variedades de as três variedades de Taritubensis, que depois fazem parte do artigo que a gente publicou posteriormente. E aí a gente chega no NAEB, então, que é a minha mudança das bromélias para o trigo. Como eu comentei no início, então, foi um convite muito de surpresa, não era uma coisa que eu estava planejando. E em um dia eu respondi que eu viria, e em um mês eu estava morando na Inglaterra para trabalhar com trigo, saindo das bromélias, que era uma comunidade muito pequena. A gente conseguia acompanhar praticamente todas as publicações, porque não é muita gente que estuda as bromélias no mundo, para entrar no mundo do trigo, uma cultivar que é mundialmente conhecida, para trabalhar então com dados de DART-seq e microsatélites, que eu estava relativamente acostumada, mas eu tinha que fazer mapeamento e análise de QTL. Então foi bem diferente e foi um desafio, para falar a verdade. Mas compensou, assim, eu precisei estudar muito no início, e depois eu vou mostrar um pouquinho dos resultados que a gente conseguiu, e logo em seguida, então, veio esse novo projeto, e a minha supervisora, naquela situação, ela me ofereceu essa vaga de 3 anos,
para dar continuidade desse projeto que eu tinha vindo fazer, que eu tinha vindo para finalizar, e dar continuidade, então, a esse novo projeto, com novos desafios, assim, que tinha sido proposto. Aí depois eu vou apresentar, então, um pouquinho dos resultados desse novo projeto, e depois, então, quando estava para acabar o meu contrato, em final de 2019, eu acabei aplicando, então, para uma novo posição. E aí eu fui contratada, um contrato de 18 meses, e agora eu estou trabalhando com genética quantitativa, com MAGIC, Multiparental Advanced Generation Intercross Populations. Não vou lembrar a tradução. Esse meu novo trabalho, ele é um pouco mais desafiador ainda. Eu sigo. E eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês adiante. Então, vamos lá falar um pouquinho o que é o NIAB, National Institute of Agricultural Botany. A gente está em Cambridge, vocês conseguem ver aqui no mapa. Cambridge fica a 1 hora ao norte de Londres, então Londres vai estar aqui assim. A minha empresa tem 2 sedes, uma grandes sedes, onde a gente tem laboratórios, escritórios, casa de vegetação, esse tipo de estrutura. Em Cambridge, que é onde eu estou, e East Midland, que é mais ao leste, sudeste de Londres, se eu não estiver errado. Sempre me confundo, me desculpe. Então, a minha empresa é essa aqui, onde eu trabalho. Na verdade, no momento eu trabalho de casa. Eles inauguraram este prédio em fevereiro de 2020. E eles fecharam o prédio. A gente não fechou, a empresa nunca fechou, mas boa parte das pessoas, dos funcionários, começaram a trabalhar de casa no dia 16 de março. Então, eu não trabalhei praticamente nada na empresa. A Inglaterra está indo muito bem com a questão da pandemia. A partir de 1º de julho, a gente volta a trabalhar nos escritórios. A empresa nunca fechou, então quem precisava usar o laboratório usava. Eles começaram a trabalhar de segunda a segunda, então a gente fez escalas, quem tinha que usar o laboratório, casa de vegetação. O campo não era tão complexo, então a empresa praticamente, a gente não parou, assim, todo mundo ficou trabalhando de casa. E a outra sede que a gente tem, que é em East Midland, eu não conheço pessoalmente, mas aqui a gente consegue ver uma foto de cima, então tem todas as estruturas também, os prédios, as casas de vegetação. A sede de Cambridge, ela está mais focada com cereais, trigo, cevada, a tradução. Barley oat e batata. Desculpa, gente. E a parte mais de East Midland, eles estão mais com frutas, soft fruit. Eles têm maçã, morango, cereja, framboesa, é mais focada então para a parte de frutas. Aqui tem a sede principal, e aqui tem as outras 2 barns, que é um pouco mais afastado, que é a parte onde tem as casas de vegetação também da minha empresa. E recentemente, faz 1 ano, a gente recebeu um projeto de 30 milhões, que vai fazer parte, né, do desenvolvimento da sede que fica em East Midland, que é o NIAB EMR. Então, eles têm novos projetos para casa de vegetação, novos prédios, então vai ficar uma estrutura bem legal lá. Aqui só para ilustrar um pouquinho, então, as estruturas de casa de vegetação que a gente tem aqui em Cambridge. Eu vou mostrar a parte de Cambridge, que é onde eu estou. A parte de campo, então, a gente faz muita coisa a empresa presta muito serviço para empresas privadas, para universidades, e a parte de campo também faz parte. Então, a gente tem também Open Day, recebe muitos agricultores, mostra as cultivares que a gente está trabalhando, tira dúvidas sobre doenças, sobre análise de solo, muita coisa. E daí, então, tem toda a parte de pesquisa também.
existe um evento na Inglaterra que é o Cereals. O NAEB normalmente tem um dos maiores stands desse evento também. É uma empresa que era pública, seria mais ou menos o que a Embrapa é hoje no Brasil, e que foi privatizada na década de 60. A gente segue tendo a rainha como nossa chairwoman, no caso. E aí o NAEB, ele é uma empresa que ele não tem fins lucrativos, então boa parte do que a gente recebe de lucros é investido em infraestrutura, em novos projetos, em pessoal. Então essa é a ideia da empresa. Aqui é só uma imagem para ilustrar a outra sede. Então aqui com os morangos, também com demonstrações. A empresa que eu trabalho, aqui tem o site, se vocês tiverem interesse, seguir tanto no Twitter como no Facebook. A gente tem vários serviços que é para atender a comunidade, tanto acadêmica, com um viés mais acadêmico, quanto agricultores. Então, a gente faz análise de consultoria, os nossos funcionários podem ir na fazenda, na região, coletar solo, ou pode receber imagens de folhas de determinada cultivar para analisar as doenças. Então tem toda essa parte, tem parte de certificação de sementes, então é uma das empresas independentes que fazem toda a análise de campo e da certificação, então uma certificação independente, para que empresas possam posteriormente lançar novos cultivares no mercado. A gente tem serviço de casa de vegetação, então quem tem startups ou vinculado a uma universidade ou uma empresa privada pode contratar a área, entrega, traz o material e tudo que eles desejam, né, de fenotipagem ou coisa assim, vai ser feita na casa de vegetação. Tem toda uma parte de laboratório, tem cursos de treinamento. A gente tem um programa de plant breeding, onde a gente faz o que eles chamam de pré-melhoramento. Então, empresas e agricultores escolhem cultivares que eles acham que têm potencial. E aí o NAEB recebe verba do governo para manter esse projeto, e a gente planta essas cultivares e faz toda essa certificação de se ela é resistente a doenças, o período que ela floresce, a altura, toda essa parte de até chegar à produtividade. E depois é feito um evento onde os melhoristas das empresas vêm até o NAEB e eles escolhem os materiais que eles querem levar para os programas de melhoramento. Então a gente chama de um programa de pré-melhoramento, onde essas empresas já vêm e já conseguem escolher material que elas queiram usar posteriormente nos programas de melhoramento para cada uma das empresas. Então esse material ele é público, ele está disponível para todos, digamos assim. Na época também tem uma revista que sai semanalmente, ele tem esses memberships principalmente focado em agricultores, então que tem um acesso maior à empresa. Como um exemplo de serviço que a gente tem é a transformação de plantas. Tem muitos alunos de doutorado, tem muitas empresas, startups, como eu falei, que você contrata o NAEB, você manda o material e a gente transforma. Eu não, porque na minha área, mas a empresa, o grupo de transformação, ele entrega, se você precisa de 10 plantas transgênicas, eles fazem essa eficiência e aí eles vão mais ou menos gerar um custo e você paga por isso. Então, e eles entregam, então, num período X, o que é muito conveniente para quem está fazendo, por exemplo, mestrado e doutorado. Também aqui só para ilustrar, Glasshouse. E como eu comentei, a rainha, ela é a nossa chairwoman, vamos dizer assim.
E ela veio nos visitar, porque o NAEB fez 100 anos em 2019. E aí aqui, só para ilustrar onde ficam também as casas de vegetação, o nosso auditório, e aqui o começo de uma daquelas outros prédios. E um dos achievements na Inglaterra foi encontrar a rainha. Mas agora vamos falar sobre o trigo, então. O trigo é uma cultivar, é uma espécie antiga da tribo Tritsi, gênero Triticum, originária desse crescente fértil nessa parte da Síria, entre o Mediterrâneo e nessa área, Paquistão. Já tem vários estudos que mostram muitos eventos de hibridação, de cruzamentos, para chegar nas espécies de trigo que a gente tem hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, o arroz, Brachypodium, cevada e o trigo. Então, como é que foi essa evolução para o trigo que a gente tem hoje? De uma forma bem reduzida, então, a gente tem essa cultivar. Então, o trigo, como eu comentei, não sei se eu comentei antes, mas ele é uma planta hexaploide. Ele tem 3 genomas e essa hibridação, esses cruzamentos aconteceram naturalmente aproximadamente 10 mil anos atrás. E depois disso, o Triticum aestivum, que é o hexaploide, acabou sendo cultivado por humanos e hoje ele é amplamente cultivado. É o mais cultivado entre os triticums, é hexaploide, e o segundo mais cultivado é o durum. Então, qual é a principal diferença entre eles? O Triticum aestivum, que é também chamado de trigo comum ou para pão, é o que produz a farinha para pão. E o durum é o que produz a farinha para massa. As massas de melhor qualidade são produzidas com farinhas que vêm do durum. Eu não vou entrar em detalhes sobre toda a evolução do trigo, seria um seminário para muito tempo. Então, aqui só para ilustrar as áreas no mundo, aqui em verde, onde se tem maior produção de trigo. A China é um dos maiores produtores mundiais de trigo. A Índia também, essa região da Índia, também produz bastante. A Austrália em algumas áreas. Aqui na Europa, se a gente pensar por países, eles têm uma alta produtividade, mas como os países são relativamente pequenos, acabam não sendo os maiores produtores mundiais de trigo, mas têm uma produtividade muito elevada. Challenges para se trabalhar com trigo. O trigo é hexaploide, como eu comentei. Tem homologia entre os 3 genomas e possui um genoma muito grande, são 17 gigabytes. Gigabase, sorry, desculpa. E um genoma de referência, ele foi publicado, um genoma bom, ele foi publicado somente em 2017, o que dificultava muitos trabalhos de biologia molecular, de clonagem de genes, antes de 2017. A gente tinha alguns cromossomos onde já tinham toda a sequência disponível, mas as anotações eram de baixa qualidade, e só em 2017 é que se conseguiu, então, se publicar um genoma de referência de qualidade. Atualmente a gente já está na versão 2.2, então as anotações já estão também muito mais bem acuradas. Falando um pouquinho sobre o trigo no Brasil, é uma cultivar de inverno. Ela precisa de frio, então ela tem limitação na área de cultivo. O Brasil produz em torno de 6 a 7 milhões de toneladas por ano. Nessa última safra foi 6,2, por exemplo, e acaba plantando uma área em torno de 2,5 milhões de hectares, o que é muito menos que 50% da demanda do país. Então, a gente precisa importar muito trigo para suprir o mercado interno.
E a produtividade, normalmente, ela é baixa comparado com outros países. Por exemplo, a produtividade é de 2,7 toneladas por hectare. Foi de 2,7 toneladas por hectare em 2018, 2,6 em 2019. A Inglaterra chega a atingir 4,5, para vocês terem uma comparação. E um dos maiores problemas do Brasil é o clima, porque muitas vezes a gente tem invernos muito úmidos e isso faz com que desenvolva muitas doenças e acabe diminuindo muito a produtividade. As ferrugens são grandes ameaças, principalmente para a América em toda a América do Sul, né? Também em outras áreas do mundo, mas tem uma influência grande na quebra de produtividade do Brasil e da Argentina e Uruguai, principalmente. Então, eu vou começar a falar um pouquinho da ferrugem, porque foi onde eu comecei foi o projeto que eu vim trabalhar aqui na Inglaterra. Então, a gente tem 3 ferrugens, uma da folha, uma do caule e a ferrugem marrom, que é na folha, também chamada de folha, ferrugem da folha ou marrom, ferrugem do caule e a ferrugem amarela ou de listra, que também acontece que acontece principalmente na folha. Então, todas elas têm grande impacto na produtividade. A ferrugem do caule é uma das que é mais destrutivas, assim, diminui mais a produtividade. E, felizmente, ela não ocorre, ou até onde minhas últimas informações, ela não ocorre na América do Sul. Ela é um risco maior na África e Ásia. Um dos primeiros trabalhos que eu acabei me envolvendo quando eu vim para cá foi esse estudo de revisão, onde a gente acabou mapeando locos de características quantitativas que conferiam resistência à ferrugem da folha, focando no trigo hexaploide. Então, a gente acabou revisando aproximadamente 100 trabalhos e alguns dos termos que eu vou trazer, então, por que é importante quais são as principais diferenças que a gente tem nesse tipo de resistência e qual a importância disso. Então, a gente tem o que eles chamam de resistência de todos os estágios de vida da planta, que são resistências que se apresentam quando ela é seedling, é plântula, e ela é uma resistência dominante. Então, quando a planta apresenta essa resistência e ainda no estágio de plântula, quer dizer que é uma resistência de todos os estágios de crescimento e é uma resistência dominante. E tem alguns genes que conferem resistências tardias, quando a planta é adulta, e esses genes que têm resistência tardia, eles têm que são chamados de parciais também, porque eles não são dominantes, eles têm se mostrado resistentes para mais de um tipo de doença. Então, esses genes são muito desejados para serem incluídos em programas de melhoramento. Então, que você identifique o gene, clone ele, sequencie e tenha marcadores para que posteriormente se possa utilizar esses genes nos programas de melhoramento. Então, normalmente os genes de resistência de plântula, eles são raça específica, então eles vão ser resistentes às raças específicas de patógenos. E aí o grande problema é que você pode quebrar essa resistência. Então, esses genes normalmente ficam com essa resistência durável entre 5 a 10 anos, dependendo da pressão do ambiente, e depois o patógeno quebra essa resistência. Então, esses genes de resistência parcial, não raça específica, eles são mais desejados pelos programas de melhoramento, para que a gente possa diminuir o número de fungicidas, aumentar a resistência natural da planta, diminuir o número de fungicidas e o impacto ambiental. E os custos também. Então, só para ilustrar alguns dos genes que já foram descritos de resistência à planta adulta em trigo. E
que também para ressaltar que depois de 2017, aqui tem mais genes que foram publicados depois de 2018, então acabou, a gente tem um boom, né, depois que a gente tem o genoma de referência, então ajudou muito a acelerar esse processo de clonagem de genes. Não vou entrar em detalhes aqui, então só para chamar um pouco a atenção nos primeiros 9 meses aqui, eu vim para trabalhar com dados de DART-seq, CASP, microsatélites e em resistência à ferrugem da folha numa cultivar chamada Toropi, que é uma cultivar brasileira. Então a ideia era identificar genes que essa cultivar tem de resistência à ferrugem da folha. Esse era um projeto que foi em colaboração com o professor Martinelli, da URGS, a Márcia Chaves, da Embrapa, e a minha chefe daqui, e também teve a colaboração naquele momento a Gerarda era aluna de doutorado da fitopatologia. Então, só falando um pouquinho de Toropi, é uma cultivar antiga, de 65, que apresenta resistência à ferrugem da folha. Não é mais cultivada atualmente porque não tem boa produtividade, mas a resistência apresenta vários genes de resistência. Então, ela continua ainda sendo utilizada nos programas de melhoramento, na tentativa, quando eles querem passar os genes de resistência para novas cultivares. Então, eu já tinha um trabalho de 2000 que tinha identificado 2 potenciais genes no cromossomo 1A e 4D, e eu acabei vindo para a Inglaterra, então, para estudar essa mesma população, mas seria a F12, e a gente tinha gerado dados DART-seq, mais ou menos 120 microsatélites tinham sido genotipados, numa população pequena de 90 indivíduos. Aí eu tive resultados não muito consistentes e depois a gente acabou descobrindo que um dos parentais, na verdade, a gente tinha uma mistura de amostras e era provavelmente teve um problema de identificação nessas amostras. Aí dá aquele desespero, né? Vou perder tudo. Mas enfim, que depois teve um novo trabalho publicado e identificou novos QTLs, novos genes no cromossomo 5D, no cromossomo B. E depois a gente conseguiu mostrar como Toropi é uma cultivar muito antiga. Existem amostras de Toropi no Uruguai, existem amostras de Toropi no CIMMYT, existem amostras de Toropi no Canadá, na Austrália. E a gente conseguiu fazer uma boa colaboração com vários pesquisadores e comparar esse material que todo mundo chama de Toropi. E a gente descobriu que tem muita diferença entre eles e muito provavelmente a gente não estava encontrando esses mesmos resultados porque o que se chama, né, Toropi acabou, então, talvez tendo misturas, cruzamentos com outras cultivares ao longo do tempo. Então, depois disso, a gente acabou, então, jogando fora aquela população e começando um trabalho novo, que esse foi o meu projeto de 3 anos, onde eu estava estudando uma população dupla ploide, que foi desenvolvida pelo um Toropi, que a gente daí começou a nomear 6.4, que foi desenvolvida no Canadá, pela Silvia Rosa. Ela foi aluna de mestrado da URGS, do PPGBM, com a professora Márcia. E depois ela acabou indo fazer o doutorado com o Bran McCallum em Manitoba. E foi ela quem, durante o doutorado dela, então, ela desenvolveu essa população com Toropi e Thatcher, 168 linhagens, e que, durante o doutorado dela, ela acabou genotipando com 170 microsatélites, e foi com esses dados que ela defendeu o doutorado dela. Depois, posteriormente, com todas essas novas tecnologias de sequenciamento, tanto o Brand quanto o Colin, eles decidiram genotipar essa mesma população usando o 90K Select Array. A gente testa, esse chip, ele testa aproximadamente 85 mil SNPs que já foram identificados no trigo.
Então, a gente conseguiu fazer isso, o que fez com que a gente conseguisse ter um mapeamento de de um número maior de marcadores em cada um dos cromossomos. Então, a gente tinha no final esse conjunto de dados. Então, eu acabei passando de poucos microsatélites que eu trabalhava na URGS para um conjunto de dados bem mais consistente e grande. Então, também teve esses desafios de análise. Aqui, só para ilustrar, quando a gente trabalha com esses estudos de mapeamento de QTL, a gente precisa ter repetições ao longo do ano. Então, a gente tinha campos em 2010, 15, 16, 17, 18. Então, um conjunto de dados bem consistente, tanto em anos, em diferentes anos, na mesma localidade, quanto no mesmo ano em localidades diferentes, tanto para a ferrugem da folha, quanto para a ferrugem amarela. Então, aqui só para mostrar os parentais, Toropi sempre se mostrando resistente e as linhagens, então, distribuídas tanto algumas mais resistentes que os parentais, quanto mais suscetíveis também. Aqui só para mostrar a correlação entre os campos e o que a gente encontrou, então, de interessante. A gente viu que Toropi tem esse gene que já é bem conhecido, que confere tanto resistência à ferrugem da folha quanto à amarela. A gente também encontrou o mesmo gene que já tinha sido descrito para Toropi num outro trabalho, e a gente encontrou no cromossomo 5A também um gene para ferrugem amarela e provavelmente um loco, né, na verdade, um QTL para ferrugem da folha. Então, esse cromossomo 5 nos chamou bastante atenção. E aí, parte do projeto que eu estava trabalhando, uma das ideias iniciais, que era daquela população que não deu muito certo, era isolar e sequenciar o genoma de 2 cromossomos, tanto dos 2 parentais. Então, como aquela primeira população não deu muito certo, a gente acabou mudando para essa população e o cromossomo 5A foi um dos escolhidos. Então, a gente por uma técnica onde você separa, então é um número grande de sementes, esse cromossomo ele é separado, a gente mede a pureza dele e ele vai para ser sequenciado inteiro e a gente recebe então os scaffolds e aí depois monta a sequência do cromossomo inteiro. Então a gente tem do 5A para os 2 parentais, tanto para Tátir e para Toropi. Com toda essa questão da pandemia e tudo mais, atrasou muito, a gente acabou recebendo esses dados faz um mês, então eu ainda não tenho muita coisa sobre isso. O que a gente tinha conseguido antes, comparando Toropi, essa região, né, do nosso mapa genético com o mapa físico, a gente encontrou que a gente tem 65 genes high confidence nessa região do 5A, de ferrugem da folha e da ferrugem amarela, 164 genes. Então, a gente tem alguns candidatos já que a gente sabe que conferem, que estão relacionados à resistência à doença nessa região. Mas eu também não cabe entrar em detalhes aqui, é só para a gente para ilustrar como é que a gente compara a ação de mais de um QTL, de mais de um gene nas populações. Então, quando a gente tem vários genes que elas desenvolvem bem menos doenças, então é isso que os melhoristas procuram. Então, misturar vários genes, em torno de 3 a 6 genes que conferem resistência, e aí eles vão... Isso faz com que as cultivares tenham maior sucesso. Então, aqui só para ilustrar um dos artigos que a gente publicou, eles também tinham dados de ferrugem da folha, que foi gerado em Quênia. A gente conseguiu identificar um QTL no cromossomo 1A e um no 1B. Então, a gente acabou também um trabalho que está sendo escrito ainda, não foi publicado. A gente também tem dados de Fusarium, que é outra doença, e que também apresentou
os mesmos QTLs no 1A e no 5A, nas mesmas regiões. Então, a gente acabou decidindo que o 1A seria o outro cromossomo que vai ser isolado e sequenciado completamente. Nesse meio tempo, eu também tinha dados gerados de RNA-seq para Toropi em 4 horários diferentes após a inoculação. Então, também foi um dado que a gente reanalisou tudo depois que saiu a nova genoma de referência. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, só alguns genes, os genes que foram diferentemente expressos, up, down regulated. A gente conseguiu identificar alguns genes que foram diferentemente expressos e que estão nessas regiões dos nossos QTLs, então eles podem ser genes candidatos que a gente vai investigar posteriormente. E eu já estou passando o meu tempo quase, enfim. E agora chegando no nos últimos 18 meses, que eu falei que foi foi ainda mais desafiador, porque eu comecei um trabalho onde basicamente eu tenho que analisar dados de projetos antigos. Então, eu trabalhei com essa população de MAGIC, de cultivares de trigo da Alemanha, com componentes de produtividade, e outros 4 projetos que são aqui do NAIEB, com populações que foram desenvolvidas no NAIEB. Então, essa parte aqui é mais desafiadora, porque tem muita coisa que vem de planilha de campo, e aí a gente tem que analisar os fenótipos, identificar erros de digitação, erros quando a pessoa coleta o dado e as plantas não estão corretamente identificadas. É muita coisa antes de ter os resultados finais genéticos. Então, aí você tem tabelas que estão em lugares diferentes, dados que estão organizados de forma diferente. Então, aqui essa parte foi muito mais de atenção do que de conhecimentos de genética propriamente. Mas foi muito legal, assim, essa parte, então, dos componentes de produtividade. Então, trigo é uma das está entre as 5 cereais mais cultivados no mundo. Então, essa questão da produtividade do trigo também está relacionado tanto com a parte genética, desenvolvimento e a interação com o ambiente. Então, dependendo do estágio de desenvolvimento, se a gente tem algum distúrbio ambiental, pode comprometer a produtividade. E essa produtividade, ela também se divide entre grains, no tamanho do grão, peso, a forma, o número de espigas e o número de espigas por área, número de grãos por espiga e o número de espigas por área. Então, são vários fatores que influenciam na produtividade. Aqui, só para mostrar, então, a espiga, a folha-bandeira, e aí alguns dos dados que a gente consegue gerar de diâmetro, comprimento, da espigueta também, mas eu vou correr um pouco, senão eu vou falar demais, vou ficar com um cenário muito longo. Então, é só para ilustrar o quanto essa folha-bandeira é muito importante para o trigo. Então, quando o trigo emite a folha-bandeira, ele aumenta muito a taxa de fotossintética. Então, é um momento crucial, tanto para o desenvolvimento de doença, para qualquer influência ambiental. Você pode ter uma perda de produtividade nesse momento. Então, tudo que é genético e está relacionado com tanto a emissão da folha-bandeira, a área, acaba, então, sendo um dos componentes que está muito ligado à produtividade do trigo. Então, a gente também publicou um artigo recentemente com essa população alemã, foi desenvolvida com cultivares alemãs e identificou genes e regiões, então, importantes para produtividade, para aumento de produtividade. Então, basicamente, uma Magic Population, você pega 8 parentais, cruza todos eles novamente, faz
uma segunda leva de todos os cruzamentos, e depois você acaba fazendo selfie e vai ter essas populações. Aí elas todas foram genotipadas com esse 90K, mapeadas, e aí a gente acaba tendo, então, uma grande taxa de recombinação nesses casos. E aí, nesse projeto, a gente trabalhou com 15 características relacionadas a componentes, né, de produtividade. Então, aqui é só para lembrar que desculpa, a gente volta muito a tratar de herdabilidade, coisas que a gente via nas aulas de genética 2. Então, qual é o componente herdável dessa característica que a gente está trabalhando ou não? Se a gente não tiver um componente herdável, nem adianta ir adiante nas análises, porque a gente não vai vai ter uma variação muito grande. Esse componente não é herdável, a gente não vai encontrar nada que seja fidedigno, que tenha um poder que a gente consiga acreditar, então, nos nossos resultados. Então, passei a trabalhar muito com herdabilidade, correlação, mapeamento de QTL, dados que a gente gera, então, das sementes também, e é muito dado mesmo. Aqui a gente tem amostras de campo, tem populações de mais de 1.500 lotes, que a gente tem 10 espigas de cada e que precisam ser colocadas numa máquina, e todas as sementes são medidas, são medições de cada uma das sementes, e aí a gente recebe tabelas enormes. E aí calcula a herdabilidade, a correlação entre elas, se tem correlação, se não tem. Então, quando a gente tem correlações, a gente espera que há uma chance maior de que uma mesma região do genoma responda a essas análises. Então, aqui só para mostrar todos os QTLs que a gente encontrou, foi mais de 170 nesse trabalho, e alguns coalocados, que a gente chamou de meta-QTLs. Alguns são regiões que a gente já conhece, como o RAGT, que influencia no tamanho da planta. No caso, plantas mais baixas de trigo têm uma produtividade maior, porque elas não caem, então elas acabam tendo uma produtividade maior. O OPO também, que está relacionado com o número de espiguetas na espiga, então também está relacionado ao aumento de produtividade. Então, aqui, só para mostrar como, quando a gente tem todas as nossas amostras, qual é a média, e quando a gente divide elas, na presença de um dos SNPs ou do outro, o quanto aumenta no número de espigas férteis, por exemplo, se elas carregam um dos alelos. Então, a gente consegue vincular um aumento da produtividade a um desses alelos, a um desses SNPs que a gente tem para um determinado marcador. Aqui é a mesma coisa, e aqui não vou entrar em detalhe, mas a gente sequenciou os haplótipos de todos os parentais, então a gente conseguiu identificar a diferença entre eles e qual era o alelo responsável pelo aumento no número de espigas férteis. Um outro trabalho que eu acabei também analisando foi relacionado a características da folha bandeira. Como eu comentei, ela também aumenta, ela é crucial no processo fotossintético, então também aumenta a produtividade. E agora a gente está trabalhando com uma população média que foi desenvolvida com 8 cultivares adaptadas e conhecidas e com alta produtividade aqui da Inglaterra. Então a gente também tem uma população de 8 parentais, e tem uma nova população que o NAEB está desenvolvendo agora, que tem 16 parentais. Então a taxa de cruzamentos é muito maior. Essa população também a gente tem 990 linhagens que foram desenvolvidas dessa população. Mas a gente tem um bom genótipo só para 643. A gente vai aumentar. Preciso terminar.
Eu já tô quase. Eu já tô passando o horário, mas já tô no finalzinho. Então a gente tem um mapa muito bom, então o que permite que a gente identifique muitas características. E a vantagem dessa população é que ela é colocada no campo desde 2015 e tem todo tipo de característica coletada dela. Então a gente depois consegue fazer várias análises diferentes, tanto para resistência a doenças, quanto produtividade, taxa de fotossíntese, inúmeros projetos que a gente vai trabalhando com esse mesmo material. Um deles que a gente trabalhou é a área, então, o comprimento, ângulo da folha-bandeira, diferente análise de mapeamento. Aqui só um exemplo dos parentais, das folhas que foram digitalizadas, a distribuição, como é que elas se comportaram ao longo dos anos. A gente viu que 2016 aqui teve problema, então a gente precisou eliminar esses dados. Dados de herdabilidade, em geral, 2016 foi o ano que a gente teve problema, foi baixo, nos outros a gente teve boa herdabilidade, então isso faz com que a gente tenha resultados confiáveis depois. A gente encontrou 65 QTLs também, alguns estão relacionados a comprimento, largura, área, ângulo. E aí, o que a gente faz, então, quando a gente acha esses QTLs? Então, um exemplo é essa região aqui, no 5A, que é principalmente relacionada ao comprimento da folha, teve foi significante a diferença. Então, a gente seleciona linhagens, a gente consegue identificar quem são os parentais que têm os efeitos, os fenótipos mais contrastantes e seleciona linhagens que têm o mesmo alelo dos parentais. E aí a gente desenvolveu CASP para confirmar, que é marcadores que confirmam esses SNPs. E aí depois isso foi colocado no campo, então a gente consegue confirmar o quanto uma dessas linhagens que tem o alelo positivo tem um comprimento de folha maior que a outra que tem o alelo negativo. Então, dessa forma, se a gente cruzar essas duas linhagens, depois é mais fácil de identificar o gene que a gente está procurando. Estudos de fotossíntese também, com dados de estômato. Nesse caso, a haploidia influencia no número maior num diâmetro maior do estômato e um número menor em consequência. Então, a gente também tem análises de dados tanto de estômato, de condutância, de fotossíntese. São todos. Essa é a parte que eu estou mais fazendo. Então, é ver se a gente tem distribuição normal, herdabilidade, como é que são essas características, qual é a influência delas, correlaciona elas e análise de QTL. Então, identificando alguns genes, esse aqui, por exemplo, no cromossomo 6, ele está relacionado com a resposta à fotossíntese, então as traits que a gente está trabalhando, elas estão todas também, flowering time, densidade de estômago, também são características que estão já publicadas, que são relacionadas à fotossíntese. Alguns outros exemplos. E cheguei ao fim. Como como um summary, eu acho que o principal desafio que eu tive nessa carreira, assim, de mudar drasticamente de área, foi sair de uma comunidade muito pequena, que eram pessoas que trabalhavam com bromélias, a gente praticamente conhecia, sabia todos os trabalhos, não era um número tão grande de publicações ao longo do mês, digamos assim. E mudar para trigo foi um desafio, eu não acompanhava nada da literatura, então eu tive que aprender muita coisa. Sair da academia e entrar numa empresa com regras, desde instalar um software no computador, a gente não tem autorização, então várias coisas que a gente tem que se adaptar. Novas análises, novas técnicas de laboratório, novo tudo, nova cidade.
Uma das coisas que eu acho que é interessante para todos os alunos, e façam se vocês têm oportunidade, aprendam a trabalhar com Python, aprendam a trabalhar com R, com servidores, com grandes conjuntos de dados. É a tendência, é o que a gente vai precisar para seguir adiante. O que eu vejo daqui, a gente tem muita empresa que oferece serviços, muita coisa de laboratório, a gente já não precisa mais saber fazer, mas a gente tem que entender e saber analisar os dados. Então, acho que isso é o que fica. E as colaborações, as oportunidades de conhecer as pessoas, eu não vou citar nomes aqui para não esquecer ninguém, mas tem muita gente que fez parte, então, da minha carreira, eu tenho que agradecer. E é isso. E desculpa pelo trabalho tão longo. Passei da hora. Obrigada, Camila. Bom, acho que ficou claro o tamanho do desafio. Eu sei quão difícil é. Eu fiz o caminho inverso. Eu comecei com as plantas cultivadas e fui para as bromélias e tive que aprender muito, porque questão de plantas nativas é outro enfoque. Então, eu sei o tamanho do desafio. E é bem legal tu trazer essa tua experiência para os alunos que estão assistindo, as oportunidades que podem surgir. Eu acho que a maleabilidade, né, de toda a tua formação tu teve na URGS que te permitiu que tu conseguisse aceitar esse desafio, né, que eu acho que isso é bem legal, bem importante. Bom, as perguntas, eu não quero tomar muito tempo, realmente a gente já está no nosso limite, mas tem alguns comentários ali, acho que tu pode ver. Acho que a Evelise tem uma pergunta. E se alguém mais quiser abrir o microfone também. Posso fazer uma pergunta? Sim. Claro. Camila, parabéns, tá? Pelo teu seminário, pela tua trajetória, tua carreira profissional, muito bonita, né? E sempre abraçando desafios. Então, meus parabéns, adorei o teu seminário. Eu tenho perguntas, eu estou fazendo tudo rapidinho, assim, para focar do tempo. Eu tenho perguntas, assim, o que ocorre na empresa a partir do momento que vocês identificam genes candidatos, né? Como é que vocês lidam daí para frente? E a segunda pergunta é, vocês lidam com a propriedade intelectual? Eu vejo que vocês divulgam, né, as publicações, ainda do ponto de QTLs, genes candidatos, né? Como que se lida em relação à propriedade intelectual? Obrigada, tá, Camila? Muito obrigada pelos elogios, que bom que gostaram, fico lisonjeada. Então, a gente funciona da seguinte forma, como é uma empresa sem fins lucrativos, com uma parte de pesquisa e com uma parte de serviços. Então, a gente tem, por exemplo, a Nestlé é um dos nossos clientes. Todos os trabalhos, campos relacionados com dados da Nestlé, eles têm propriedade, tudo de propriedade intelectual da Nestlé. A gente não pode publicar nada. Alguns deles têm contratos onde a gente pode tornar público os dados depois de 5 ou 10 anos, outros não. Mas todo o projeto que seja financiado com dinheiro público, todos os dados são públicos. Às vezes a gente acaba aqui não colocando o nome, assim, tem um QTL, e a gente vai investigar posteriormente. Claro que na publicação, às vezes você já tem um ou outro gene que pode ser teu candidato, e no momento que você publica o primeiro, né, resultado dos QTLs, a gente às vezes coloca se tem algum gene já candidato ou não, ou mantém isso guardado, mas pensando numa publicação posterior. Então, algumas coisas dependem, nesse caso, do tipo de projeto e quem está financiando esse projeto. Então, para tornar público ou não esses dados. Então, algumas coisas aqui, eles têm aquele projeto de fotossíntese, o PhotoWith, ele é com a Bayer, então todos os dados, eles são ainda de propriedade da Bayer. A gente só pode publicar mais tarde. Então, tudo depende de algumas coisas. O meu primeiro projeto de resistência à ferrugem da folha, ele é todo financiado com financiamento público.
Algumas coisas que a gente tem colaboração com a Embrapa também tem propriedade intelectual, então não é tudo que a gente pode publicar. O que foi publicado, como ela foi feito com colaboração com uma empresa pública canadense, então os dados são todos públicos, foi isso que a gente conseguiu publicar completamente. Do QTL ao Gene, é um caminho longo, então tem processos, se a gente já tem algum candidato, a gente tem o time de transformação, então a gente já pode ir direto para CRISP, técnica ou mutante, silenciamento do gene, utilizando todo a estrutura de transformação de plantas que a empresa tem. Então, existe um custo, tem que colocar todos esses custos no projeto e o projeto tem que cobrir os custos da transformação. Então, é mais ou menos assim que funciona. E a gente também tem, uma das estratégias é fazer mutantes, inúmeras sementes, ir para o campo e ver quem é resistente, quem não é, e aí depois fazer o screening daquelas plantas de interesse. É um processo bem longo, principalmente se a gente comparar que a gente tem uma espécie hexaploide com compatibilidade entre os genomas e um genoma muito grande. Então, não é uma planta fácil de se transformar, apesar de que a minha empresa tem um protocolo de transformação muito bom. Então, isso ajuda bastante. E responde todas as perguntas. A Evelise fez uma pergunta ali, Camila, não sei se tu conseguisse ver. Olha, esses genes que a gente já descobriu, tanto o LR40, que a gente identificou, o LR46, quanto o 34, o LR46 e o 34, eles são amplamente utilizados em muitos programas de melhoramento. E alguns deles, a gente também publicou marcadores específicos, então, para esses QTLs. Aí tudo depende dos programas de melhoramento. A gente não foi muito adiante porque a gente não lança cultivares, a gente faz mais a pesquisa e tanto o grupo do Canadá, eles fazem mais pesquisa. A gente não lança as cultivares, mas as sementes elas estão disponíveis para programas de melhoramento. Se eles quiserem solicitar as sementes de Toropi, por exemplo, e depois passarem a utilizar elas nos programas de melhoramento. Como eu falei, como é um recurso público, inclusive as sementes, elas são disponibilizadas. Mas não, a gente não tem nada, a gente tem essas populações de estudo, mas nada que fosse mais além, assim. Tem muitas cultivares do Brasil hoje que utilizam Toropi no pedigree delas. Ou filhos, né, de Toropi, mas não que a gente tenha ido exatamente, tenha feito alguma coisa mais prática com esses dados. Obrigada, Camila. Acho que não temos mais nenhuma pergunta ali, a gente também já avançou aqui o tempo, a não ser que alguém queira dar um último comentário, mas já vou aproveitando para agradecer. Então, Camila, foi muito legal, muito importante, né? E muito obrigada, então, pela tua participação. Muito legal o trabalho. Entre no site, olhem, tem vagas de emprego também, se tiverem interesse de aplicar. Então, tá bom. Obrigada. Eu acho que, Gabriel, a gente pode encerrar a gravação.